Meus queridos irmãos, a paz de Cristo, que o Senhor Deus abençoe vocês com todas as sortes de bênçãos. Trago para vocês um abraço fraternal da minha esposa, do meu filho e também da nossa igreja, que está lá em Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Se você der mais um glória desse, eu trago um queijo da próxima vez. Né? Queijo de lá é bom, irmão. Juízes capítulo 6, quero agradecer ao nosso pastor pela oportunidade, o privilégio de estar aqui, com esta linda igreja. É uma alegria poder prestar um culto de louvor ao Senhor na companhia de cada um de vocês. Juízes capítulo de número 6, versículo de número 25. Juízes capítulo de número 6, versículo de número 25. Todos encontraram? Naquela mesma noite, disse o Senhor a Gideão: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta a azera, em algumas traduções está escrito o poste ídolo, que está ao pé dele. Edifica ao Senhor teu Deus um altar neste lugar forte, de uma forma devida, e toma o segundo boi e oferece em holocausto, e a lenha de azera que cortares. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e como o Senhor lhe dissera, fizera. Porém, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Levantando-se, pois, os homens da cidade de madrugada, eis que o altar de Baal estava derribado, o poste de azera estava cortado, e o segundo boi já tinha sido oferecido no altar que ele havia edificado. Amém. Quantos podem dizer amém? Meus queridos irmãos, o texto que nós lemos, se os irmãos lerem bem no começo, o livro de Juízes é o livro que fala da maior inconstância de Israel. Você vai ver Israel bem numa página e mal na outra. Israel buscava a Deus num dia, se desviava no outro. E a nação de Israel estava vivendo um tempo espiritual muito difícil. No início do capítulo 6, Deus, desta ocasião, entrega eles a Midian, na mão dos midianitas, para serem oprimidos. Os midianitas passam a roubar o gado, a colheita, a novidade da terra, e o povo de Deus passa a viver debaixo de uma opressão muito grande, debaixo de ameaça, de medo, de pavor. E no capítulo 6, no versículo 11, o anjo do Senhor aparece a Gideão, que está malhando trigo dentro de um lagar. O lagar é um lugar de se pisar uvas, o Gideão estava ali escondido, porque ninguém ia imaginar que ele estava malhando trigo no lugar que se pisa uvas, até porque não tinha uva. Ele estava no lagar, malhando trigo para esconder e para o salvar dos midianitas. Deus aparece a Gideão, porque a expressão não é um anjo, a expressão é o anjo. Todas as vezes que nós vemos a expressão na Bíblia, um anjo, está falando realmente de um anjo. Quando a Bíblia usa a expressão o anjo, a Bíblia está falando de uma teofania, de uma aparição de Deus. Então Deus, Deus, fania, aparição. Deus aparecia na forma angelical. O anjo do Senhor apareceu, é tão certo que é Deus que aceitou sacrifício. E anjo não pode aceitar sacrifício, nem oração, nem oferta. Isso quem pode receber é só Deus. O anjo aparece a Gideão e diz: Deus é contigo, varão valoroso. Vai nessa tua força, tu livrarás Israel da mão dos midianitas. E o Gideão faz para o anjo uma reclamação. Ele diz: o que foi feito das promessas que foram feitas aos nossos pais? Onde está o Deus que os nossos pais nos contou, que tirou o povo do Egito, passou o povo pelo meio do mar seco? O Deus que fazia proezas, prodígios, onde está esse Deus que nos permite viver tal circunstância, tal opressão? Deus não explicou Gideão naquela hora. Deus só disse para ele: vai nesta tua força, tu livrarás Israel da mão dos midianitas.
O Gideão, está lá no começo do capítulo, depois você vai ler. Está lá no comecinho do capítulo. O Gideão disse para Deus assim: então tá certo, eu já estou entendendo, é Deus que está falando comigo. Já que é Deus que está falando comigo, o Senhor me espera aqui. O Senhor me espera onde? Aqui, vamos lá? O Senhor me espera onde? Que eu vou buscar um presente. Ele foi buscar um presente para Deus. Ele foi buscar o presente em casa. Onde ele foi buscar o presente? Mas ele disse para Deus: fica onde? Aqui. O Senhor fica aqui, eu vou em casa. O Gideão vai em casa, busca um cabrito, uma efa de farinha, faz um caldo, prepara um sacrifício e pergunta para Deus: e agora? Deus falou: põe naquela pedra. Gideão põe o sacrifício na pedra, o anjo toca, o Senhor toca e sai fogo da pedra. E aquela oferta é recebida por Deus naquele momento. O Gideão, que prometeu para Deus que voltaria com o presente, volta para casa tranquilo, com uma promessa. Qual promessa? Israel vai sair da mão dos midianitas. Israel vai sair da opressão. Israel vai sair desta ameaça, desse sufoco. Eu vou tirar Israel dessa luta. Gideão foi para casa com esse pensamento. E o Gideão, quando vai para casa, à noite, daquele mesmo dia, chegamos no versículo 25. Deus vai na casa do Gideão. Onde Deus vai, irmãos? Vamos lá bem forte, onde Deus vai? Hoje você vai entender que Deus não resolve o problema do Brasil, nem do mundo, e nem de Brasília, sem antes resolver o problema da sua casa. Nós estamos clamando por um Brasil melhor, por um Distrito Federal melhor, nós estamos lutando por uma rua melhor, por um bairro melhor, mas na verdade nós precisamos ter uma casa melhor. Deus falou para Gideão: Gideão, Deus acordou Gideão. A princípio, quando Deus acorda Gideão, Gideão deve ter pensado que Deus estava indo agradecer a ele pelo cabrito que ele ofereceu à tarde. Gideão deve ter pensado: eu estou tão bem com Deus, que eu dei para Deus uma oferta de tarde, à tarde, e à noite Deus já está aqui em casa. Só que Deus acordou Gideão e disse assim: Gideão, vou conjecturar para os irmãos entenderem. Eu não vim aqui te agradecer pelo cabrito de hoje à tarde. Na verdade, eu estou te acordando para te fazer uma pergunta. Eu quero uma explicação. Por quê? O que aconteceu, Deus? Deus, você não me deu um cabrito hoje à tarde? Sim. Deus, pois é. Você me dá um cabrito e eu vou no curral da sua casa e encontro um boi de 7 anos. O que Deus encontra? O boi de 7 anos era um sacrifício a Baal. Até porque na casa de Gideão não tinha altar de Deus, só tinha altar de Baal. Então, o boi era um sacrifício a quem? Não, vamos lá bem forte. O boi era um sacrifício a? Então Deus queria uma explicação de Gideão. Gideão, por que para mim é um cabrito? E por que para Baal é um boi? Por que Gideão, hoje à tarde você me dá um cabrito de presente e no curral da sua casa tem um boi guardado para o Baal? E quando Deus me deu este texto, eu fiquei pensando: Senhor, será que a gente tem coragem de fazer isso com o Senhor? Será que a gente tem coragem de dar para o Senhor um cabrito e guardar um boi para o Baal? Deus disse: tem. Às vezes, meu filho, você vai assistir o teu time jogar, você fica eufórico, você pula, grita, veste a camisa. É errado? Não. Errado é você chegar na presença de Deus e aquele que estava lá assistindo, aquele que estava lá vendo o jogo, aquele que estava lá eufórico, pulando, gritando, rolando na sala, quando ele chega na presença de Deus, ele tem preguiça de ficar de pé para cantar. Ele tem preguiça de levantar a mão. Ele tem preguiça de soltar a voz. Por quê, pastor? Porque o cabrito está sendo dado para Deus e o boi para o Baal. Pastor, o que é dar cabrito para Deus e boi para Baal? É você fazer um cálculo de quanto tempo você gasta com Deus e quanto tempo você gasta com a televisão, com a internet, com os programas que você gosta de assistir. E se eu disser para os irmãos, não se ofenda não, e se eu disser para os irmãos que Baal está levando a melhor na vida de muita gente? Porque Deus só está ganhando o bagaço. Deus só está ganhando o resto. Eu não consigo entender como que alguém consegue assistir uma novela e copiosamente chorar. E essa mesma pessoa vem para a presença de Deus com um cabrito magro, não derrama uma lágrima. Olha para o teu, não, essa é para pôr na minha conta. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: Deus está por aqui dos seus cabritos, irmão.
Deus não aguenta mais seus cabritos. Deus me trouxe aqui esta noite e trouxe você aqui esta noite para dizer: você sempre que vai orar me pede o melhor. Você sempre que vai orar me pede o que tem valor. Você sempre que vai me pedir, você pede uma bênção especial. Então eu não vou aceitar mais teus cabritos. Se você me pede o melhor, eu também quero o teu melhor. O melhor do seu tempo, o melhor do seu louvor, o melhor da sua adoração, o melhor da sua oração, o melhor do seu fervor. Você tem coragem de levantar comigo as duas mãos aos céus? Quem veio trazer para Deus um boi aqui hoje, um culto boi? Quem veio trazer para Deus o melhor aqui hoje? O melhor da voz, o melhor do fervor, o melhor do coração, o melhor da alma. Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer: eu não quero uma oferta, eu não quero um cabrito, eu quero o melhor que você tem. Por que o Gideão deu para Deus um cabrito e estava guardando um boi para Baal? Por quê? Porque Gideão nutriu a ideia de que para Deus você pode dar qualquer coisa. E se eu disser para os irmãos que tem gente que vem para a igreja, mas não vem para o culto? Uma coisa é você estar na igreja, outra coisa é você estar no culto. Tem gente que está no templo, mas não está no culto. Porque culto é sacrifício, culto é louvor. Se você entra na igreja, você não ora, você não canta, você não fica de pé para cantar, você não faz oração, você não dá dízimo, você não dá oferta, você não glorifica, você não está no culto, você está na igreja. No culto não. Eu não consigo entender por que quando a gente vai para uma festa da gente, a gente vai sorrindo, a gente vai com um semblante bonito, a gente vai... Quem olha a gente na rua e diz assim: esse ganhou na Mega Sena, está falando, olha, essa pessoa ganhou um presente, essa pessoa ganhou hoje, achou uma pepita de diamante, olha o sorriso que ele está no rosto. E por que quando é para Deus, irmão, a gente parece que o semblante cai? E o passo que é rápido para ir para a festa, para Jesus é arrastado. E tudo que você faz, que é para chegar na hora, você chega, mas para Jesus é atrasado. Para Jesus é depois, para Jesus é amanhã, para Jesus pode empurrar com a barriga. Só para o teu irmão não esquecer, fala de novo para ele: Deus está por aqui dos seus cabritos, irmão. Não, Deus não aguenta mais. Pastor, Deus está bravo? Não, Deus não está bravo, Deus só quer uma explicação. Aqui os irmãos ofertam no gasofilácio, não é? Eu sou da Assembleia de Deus, os irmãos sabem que é na salva, né? Lá, eu sou pastor de um pequeno campo das Assembleias de Deus, pastor. E lá, na igreja, eu comprei um ferro de passar e dei para o tesoureiro. Aí ele falou: pastor, por que o senhor não está me dando um ferro de passar? Eu falei: para desamassar as notas. Porque no banco a pessoa entrega a nota dobradinha, bonitinha. No mercado ele entrega dobrada. Agora, quando é para Deus, ele amassa. Ele amassa assim. Eu perguntei um dia para os irmãos da igreja: irmãos, por que vocês amassam a nota para pôr na salva? Aí Deus falou: não, meu filho, fica tranquilo, está explicado. É porque eles estão dando para mim o cabrito. Para o Baal eles não fazem isso. Para o Baal ele não faz isso. Olha, irmão, eu queria te entender, mas eu não consigo não. Quando você não era crente, você ia para o ralabucho. Você passava a noite todinha dançando. Você não dormia. Você não tinha preguiça. Você passava... Quem bebia aqui passava uma noite bebendo. Tem gente que passava a noite usando droga. Tem gente que quando era de outra religião, subia 1000 degraus de joelho por um Deus que não existe. E eu não consigo entender que quando é para o Deus verdadeiro, a gente pega um cabrito magro e a gente leva para Deus como se estivesse dando o melhor. Mas Deus vai aparecer naquela mesma noite e Deus vai nos pedir uma explicação. Deus está dizendo: você quer que eu mude o Brasil, você quer que eu mude Brasília, você quer que eu mude sua casa, você quer que eu mude a sua vida, mas você não é honesto quando vai me oferecer o culto? Você não é honesto quando vai ofertar? Você não é honesto quando vai me oferecer louvor? Irmão, quando for para cantar, abre a boca. Solte a voz. Quando for para adorar, não fica assim não. É adorar. Tudo que você fizer para Deus, faça com plenitude. Faça com vontade. Faça com desejo. Quem trouxe um boi gordo para Deus aqui hoje? Levanta a mão e dê glórias a Deus. Só que o negócio era um pouquinho mais sério. Deus, além de encontrar na casa de Gideão um boi, Deus também encontrou um altar de Baal. O que Deus encontrou? Misericórdia. Escuta o que eu vou dizer para você. Deus falou para Gideão, e está no texto: Gideão,
Eu passei pelo meu altar na sua casa e meu altar está em ruína. Meu altar está caído. Meu altar está? E o de Baal? Na casa de quem? Do Gideão. Agora você entendeu por que o Gideão não queria que Deus fosse em casa? Porque lá no lugar de culto, lá debaixo do carvalho, lá no lugar de oferecer cabrito, o Gideão fica batendo na Bíblia. Cadê a promessa? O Senhor não é Deus? Cadê o Deus da época dos nossos pais? Se você vê o Gideão na igreja, você pensa, meu Deus, como ele é crente. Meu Deus, Gideão está na fé, Gideão é santo. Não, você tem que conhecer o Gideão em casa. Porque na igreja ninguém xinga palavrão. Na igreja ninguém briga, na igreja ninguém bebe, na igreja ninguém quebra nada. O Gideão faz isso em casa. Só que Deus vai na casa do Gideão e diz, Gideão, por que tem um altar de Baal aqui? Olha, irmão, vou te dizer uma coisa, vou te deixar preocupado aqui hoje. Se na tua casa passa novela, filme, você fica na internet o dia todo e a Bíblia não abre, não tem um cantinho lá onde você fala com Deus todos os dias, o altar de Baal está de pé lá e o de Deus está caído. Porque você não pode viver contando com o altar de lugar de culto, que é a igreja, não. Nós precisamos ter um altar em casa. A igreja nada mais é do que a extensão da nossa vida. Aqui nós só nos reunimos, a nossa igreja é a nossa casa. É por isso que nós somos sacerdotes do nosso lar. Tem que ter culto na nossa casa, tem que ter hino na nossa casa, tem que ter adoração na nossa casa, tem que ter leitura da Bíblia na nossa casa. A Bíblia fala tão sério sobre isso que Deus falou para Moisés e disse assim, diga para o povo pegar essa palavra e escrever na porta, na parede, nos umbrais, falar pelo caminho, manda eles inculcar isso na cabeça da criança. Olha, irmãos, se tiver um altar de Baal levantado, onde o secular, às vezes até o inimigo, e eu vou falar um negócio aqui, mas eu só falo se você quiser ouvir, se você aceitar ouvir. Quem aceita ouvir diz amém. Olha, seja sincero. Na casa de todo mundo tem televisão, na minha tem, na sua tem? Esse dia a televisão estava ligada na sala de casa, e eu estava sentado no sofá, meu filho entrou, minha esposa entrou, de repente eu olho para a televisão, uma cena pornográfica passando na televisão, na minha casa. Eu sou pastor, eu sou crente. Eu peguei o controle e desliguei. Quando eu desliguei a televisão, eu falei para minha esposa, nunca mais, nós vamos bloquear esse canal aqui na televisão, porque nunca mais isso aqui passa dentro da minha sala. Ela falou, por quê? Eu falei, porque na minha casa não vai ter altar de Baal. Baal aqui não vai levar melhor. Minha casa não é altar de pornografia. A sala da minha casa não é lugar de contar mentira, ouvir música mundana. Que negócio é esse? Na igreja a gente, glória a Deus, aleluia, no carro, funk, samba. Ué, que negócio é esse? Que negócio é esse que na igreja, lá no lugar de culto, é um cabrito mago para Deus. Lá em casa, cachaça, barzinho, uísque, música mundana. Olha para o teu irmão e diga para ele assim, Deus está por aqui dos seus cabritos, irmão. Agora Deus gosta da gente, irmão. Pastor, eu não estou conseguindo dar glória. Diga ai. Diga ai. Deus falou para Gideão, Gideão, eu quero resolver o problema de Israel. Eu quero resolver o problema de Midian. Mas eu não posso resolver o problema de fora sem antes resolver o problema de dentro. Eu não posso dar para você um país melhor se você não tem um lar melhor, Gideão. Ô Gideão, eu quero te separar. Eu não posso permitir que você sirva dois senhores, que você tenha uma fé tão oscilante. Eu não posso permitir, Gideão, que você sirva a Deus e a Baal. Eu não posso. Então, eu vim aqui te fazer uma proposta. Porque além do boi, além do altar, eu também vi um poste de Azera. Os irmãos sabiam que o poste de Azera era a deusa da fertilidade, da prostituição, do adultério. Era a coisa mais podre, escandalosa do mundo. E estava no quintal da casa de Gideão. Estava onde? Aí a pessoa não entende como que uma criança tem trejeitos de homossexual. Como que é isso, pastor? Pastor, não dá para entender. Tem um espírito de adultério rondando a minha família. Pastor, eu não consigo largar o pecado. Tem que cortar o poste de Azera. Tem que limpar a casa da gente, irmão. A Bíblia diz que nós não podemos colocar coisa maldita dentro da nossa casa.
A Bíblia diz que a nossa casa tem que ser chamada casa de bênção. Você concorda com isso? Diga glória a Deus. Então Deus está entregando um serrote na mão da gente hoje e está dizendo, serra o poste. Eu quero que você levante a mão que eu vou liberar uma palavra profética para a tua família. Nem Baal e nem Azera terá espaço na tua casa, nem na tua família e nem na tua geração. Nem Baal e nem Azera terá poder sobre os teus filhos, sobre os seus netos. Eu estou profetizando a palavra. A tua família, a tua geração será uma geração santificada. A tua geração será uma geração de crentes. A tua geração será uma geração de salvos. A tua geração será uma geração de adoradores. Deus nos trouxe aqui essa noite para dizer, eu quero te dar uma nação melhor, uma cidade melhor, um estado melhor, mas eu também quero primeiramente te dar um lar melhor. Deus está arrumando a casa de Gideão, como Ele vai arrumar a nossa. E quando a nossa casa estiver pronta, da nossa casa vai partir a bênção para a cidade, vai partir a bênção para o país, vai partir a bênção. Você crê nisso? Pode aplaudir a Jesus bem forte. Deus vai mexer com a nossa casa. Falar? Fala ou não falo? O Gideão quer bênção financeira. O Gideão quer que Deus resolva o problema do filho. O Gideão quer... Gideão, desse jeito não dá, meu filho. Como que eu vou resolver esses problemas que você está me pedindo? Com um boi para ser oferecido a Baal, com um altar de Baal, com um poste de Azera. Não adianta, você pode fazer campanha, não vai resolver, não vai resolver. Agora Deus disse, Gideão, eu gosto tanto de você, que mesmo vendo estes erros que você cometeu, eu tenho uma proposta para te fazer. Qual a proposta, Senhor? Pega o boi que ia ser para Baal, o segundo boi, e traz para mim. Derruba o altar de Baal e corta o poste ídolo. Edifica para mim um altar neste lugar forte. Me oferece o boi como sacrifício, e a fogueira você faz com a lenha que cortar do poste. Porque a Azera vai tomar um susto com alguém. Porque alguém vai tomar uma posição tão séria diante de Deus, que quando a deusa da prostituição, do adultério, da fornicação e da pornografia chegar, ele vai dizer, você vai virar lenha na minha vida. Você vai virar fogueira na minha vida. Não tem espaço para você aqui. Eu sou separado para Deus. Eu vivo para Deus. Satanás, você não vai colocar a mão no meu casamento, nem na minha moral, nem no meu caráter, porque eu resolvi alinhar minha vida com o Senhor. E eu vou cortar o poste e vou pôr fogo nele. Sabe o que Deus está dizendo para nós essa noite? Se tinha um poste de Azera na vida ou na casa de alguém, ele vai virar fogueira. Se tinha um altar de Baal na casa de alguém, ele vai virar ruína. Porque Deus está levantando um altar. Você pode levantar suas duas mãos aos céus? Não, levanta bem alto que eu quero profetizar. Alguém vai colocar os pés dentro da tua casa e vai dizer assim, eu sinto Deus nesse lugar. Alguém vai chegar perto de você e vai dizer assim, eu vejo Deus na tua vida. Você vai ser uma fonte de vida. Na empresa, no trabalho, na faculdade. E quando alguém te perguntar por que todo mundo faz e você não faz, por que todo mundo vai e você não vai, por que todo mundo é e você não é, você vai responder, porque eu sou separado, eu sou consagrado, Deus me separou, e como separado eu não tenho aliança com Baal, eu não tenho aliança com Azera, porque a minha aliança e o meu pacto é com Deus Todo-Poderoso. Você pode glorificar Deus esta noite, porque você tem uma aliança com Deus. Quer um conselho? Esse conselho serve para mim e para você. Sai fora de Azera. Sai fora da prostituição. Sai fora de adultério. Sai fora de pornografia. Não abra um portal para Azera entrar e destruir tua geração. Destruir teus filhos. Destruir teu matrimônio. Não permita isso. Deus estava querendo arrumar a casa de Gideão para livrar Israel daquela opressão que Israel estava vivendo. Sabe quando nós teremos um país melhor? Quando nós tivermos lares melhores. Sabe quando a sociedade vai ser melhor? Quando os casamentos forem melhores. Nós somos separados, irmão. Nós não somos como os demais, diz a Bíblia. Nós não somos melhores, nós somos diferentes. Nós somos separados. Sim ou não?
Certa vez eu fui evangelizar um rapaz, e ele disse para mim assim: eu não quero ser crente não, porque ser crente é uma escravidão. Eu falei: escravidão? Ser crente? Ser crente é ser livre. Eu falei: não. Ser crente é ser escravo. Eu falei: por quê? Ele falou: não pode fumar, não pode beber, não pode ir para balada, não pode ter 2 mulheres. Eu falei: rapaz, você está enganado com os crentes podem tudo. Eu falei: vou dar um susto nele agora. Eu falei: crente pode tudo. Crente pode beber? Eu falei: pode. Crente pode ir para balada? Eu falei: pode. Crente pode ter 2 mulheres? Eu falei: pode. Eu falei: por que não tem? Eu falei: são libertos. É para fazer o que eles quiserem da vida. Tem alguém algemado na cadeira aí? Não, você está aqui porque você é livre. Você bebia, você era alcoólatra, não é mais. Por quê? Alguém te obrigou a parar de beber? Não, Jesus te libertou. Aí eu disse para ele: agora você é escravo. Ele disse: eu sou livre. Falei: fuma? Ele falou: fumo. Falei: então 1 mês sem fumar. Ele disse: eu não consigo ficar um dia, quanto mais 1 mês. Falei: então você é escravo. Véio. Livre sou eu, que fumava e não fumo mais. Bebe, fica sem beber. Falei: não. Aí ele falou: aí tem mais uma. A gente vai na igreja, tem ex-traficante, tem ex-prostituta, tem ex-macumbeiro, ex-maconheiro, e foi falando dos crentes. Eu falei: não gostei. Ele falou: a igreja de vocês é uma igreja de ex-tranqueiro, as pessoas pecam, depois vai para a igreja e diz que é santo? Eu falei: não, irmão, você entendeu tudo errado. É porque lá no mundo que você vive, eles pegam um pedaço, eles pegam assim um pouco de barro, eles fazem um santo. Eles pegam um tijolo, eles fazem um santo. Eles pegam cimento, faz santo. Eles pegam prata, faz santo. Eles pegam ouro, faz santo. Ele falou: e lá na igreja? Eu falei: lá na igreja Jesus pega traficante, faz santo. Jesus pega uma prostituta, faz uma santa. Ninguém que está aqui deve nada para o inferno. A cédula que era contra nós, ela foi cravada na cruz. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Nós não podemos servir a 2 senhores, ter aliança com 2 deuses. Não, isso não existe.